Mitzvah de Rosh Hashanah é escutar o shofar, que não é um instrumento musical, é mais aquele grito íntimo de um judeu. E a conexão dele com o Pai, Hashem. Tem o Tkiah, o toque simples, e depois tem o Shvarim, aquele quebrado. Se conta que uma vez o Baal Shem Tov falou com um aluno dele, Reb Zef Kitzes, que ele pediu e convidou ele para ser esse que vai tocar na sinagoga do Baal Shem Tov. E ensinou para ele quais que são as intenções que tem que ter. E esse aluno anotou tudo no papel. Chegou na hora, subiu para tocar o shofar, procurou o papel e não achou. Então ele não tinha as intenções em mente. Ele estava muito quebrado disto, triste, chorou. Quando terminou o Hak, o Baal Shem Tov falou para ele que cada kavaná, cada intenção tem seu portão lá em cima. Mas com o coração quebrado, ele atinge os altos. E em Rosh Hashanah, na verdade, é Rosh Chodesh, o primeiro dia do mês, que cada mês, quando a gente reza, a gente menciona que é Rosh Chodesh. Mas sobre Rosh Hashanah está escrito que a gente não menciona para confundir o Satanás. Assim, ele esquece e ele não sabe que dia é. Tem várias coisas que a gente faz para confundir o Satanás. Por exemplo, o mês inteiro de Elul tocamos o shofar. Quando chega a véspera de Rosh Hashanah, a gente não toca. Porque assim ele fica confuso. Surge a pergunta. O Satanás já sabe isso todo ano. E ele conhece o calendário judaico. O que tem atrás disto? Como ele fica confuso com isto? E a explicação é, na verdade, Rosh Chodesh é um mérito para o povo judeu o começo do mês. E quando o Satanás vê que a gente não pega essa oportunidade de mencionar Rosh Chodesh, ou que todos os dias do mês de Elul tocamos o shofar, e véspera de Rosh Hashanah, no auge a gente não toca, ele vê que os judeus estão tão com confiança própria, que eles nem precisam mencionar Rosh Chodesh. Então ele perde e ele não se sente seguro para conseguir ir e criticar lá em cima, porque ele vê que os judeus já têm muitos méritos, tanto assim que eles nem mencionam Rosh Chodesh. E assim também não tocam o shofar na véspera de Rosh Hashanah. Mas a pergunta é, por que realmente a gente não pega essa oportunidade de mencionar Rosh Chodesh? Só por causa do Satanás? E a resposta é, porque Rosh Chodesh é um grande mérito. Mas quando um judeu vê que ele não consegue mencionar Rosh Chodesh, por quê? Porque a gente quer mostrar para o Satanás que a gente tem muita confiança e a gente não consegue mencionar Rosh Chodesh por causa dele, para confundir ele. O que isso mostra? Que a gente está numa diáspora. Isso é o tempo de escuridão, que a gente tem que fazer nossos costumes baseado no Satanás. Isso quebra um judeu. Olha, eu não posso mencionar os Chodesh, por quê? Porque eu estou numa época que eu preciso confundir alguém. E esse quebrado coração que um judeu tem, que ele não consegue mencionar os Chodesh, isso é um mérito maior do que o próprio mencionar Rosh Chodesh. Então, isso é toda a ideia de Rosh Hashanah. Tocar o shofar, estar quebrados, querer voltar e se conectar com o nosso Pai, o nosso Rei Hashem. Só que do outro lado a gente sabe que judaísmo tudo tem que ser com felicidade e alegria. Então, um judeu em geral vive assim. De um lado ele está quebrado, não cabisbaixo, coração quebrado, que ele não menciona Rosh Chodesh, mas do outro lado ele tem a felicidade que ele está conseguindo cumprir mais um ano a mitzvah do shofar, todas as mitzvot, e se conectar de volta para um ano muito bom. Como que já é famoso o ditado que cada judeu tem que ter no bolso duas expressões. Uma, o que Avraham, o nosso patriarca, falou, eu sou pó e cinza. Só que do outro lado, isso que o Talmud fala, que o Adão foi criado uma pessoa só, para saber que só por causa de mim foi criado o mundo. A gente tem que ter esses dois lados dentro da gente e rezando e se conectando com Hashem, cada um
vai ser aceito os seus pedidos e as suas conexões com Hashem, para ter para todos nós um humano bom e doce, materialmente, espiritualmente, e principalmente que Mashiach chegue e que haja paz na terra de Israel e no mundo todo. Shana Tová u'Metuká.